Recortes em Provérbios, capítulo 4, dia 5 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando a série Recortes em Provérbios, com o objetivo de destacar algumas passagens de cada um dos capítulos de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nós estamos usando a versão da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, para gravar esta série, e nós estamos gravando Provérbios pela quinta vez nesse ano de 2024. Assista as outras séries de Provérbios que já estão gravadas aqui no canal. Em janeiro nós gravamos uma série com 60 aulas, de 30 a 45 minutos, chamada Provérbios Janeiro 2024. Em fevereiro nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base nos capítulos de Provérbios. Nós pegamos cada um dos capítulos, extraímos um texto com uma lição para a vida e gravamos 31 vídeos, que correspondem aos 31 capítulos de Provérbios. No mês de março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós gravamos também 31 vídeos. E embora o nome da série seja 5 minutos de meditação em Provérbios, o objetivo foi apresentar todos os temas de cada um dos capítulos de forma concisa. É uma boa série para aqueles que gostam de ter uma visão geral a respeito de cada um dos capítulos, que não toma muito tempo, é em torno de 30 a 45 minutos cada vídeo. E depois, nós gravamos em abril a série chamada Leituras em Provérbios, com o propósito de aumentar o nosso relacionamento com Deus e trazer desenvolvimento pessoal. Agora, em maio, nós estamos gravando a série Recortes em Provérbios. E nessa série de recortes é a primeira vez que nós estamos usando a versão NVI. As outras 4 séries que nós já gravamos de Provérbios foram séries que foram gravadas com base na Bíblia Almeida, revista e corrigida. Agora, nós vamos usar a versão da NVI. Então, Provérbios, capítulo 4, tem os seguintes recortes. O primeiro recorte nos apresenta a recomendação de que você deve ouvir o conselho de um bom pai. Ouça o conselho do bom pai. Se você tem um bom pai, um pai que realmente se preocupa com você, que te dá ensinamento, então se preocupe em ouvir, em escutar os conselhos dele. Dos versículos 1 ao 4, nós vemos que aqui Salomão comenta que ele cresceu aos pés do seu pai, o rei Davi, e ele escutava os conselhos do rei Davi quando o ensinava na infância, e ele recomenda que nós façamos da mesma forma. Vamos ler aqui os versículos 1 a 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Discernimento é um dos pilares da sabedoria. A capacidade de diferenciar entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Salomão está dizendo que quando você escuta a instrução do seu pai, você aprende a diferenciar o que é bom do que é mal. Você consegue tomar decisões corretas na sua vida porque você ouviu a instrução do seu pai. Ele fala: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Em outras palavras, preste muita atenção em relação ao que os seus pais dizem a você, porque assim você vai diferenciar muito bem o certo
do duvidoso, o verdadeiro do falso, o correto do errado. Verso 2: O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. 3: Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. 4: Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, o primeiro recorte é: ouça os conselhos que o seu pai lhe dá. Ouça a instrução que a sua mãe lhe oferece. Essa é uma boa orientação. Honrar os conselhos dos pais é uma boa recomendação. Assegura a capacidade de discernimento, de diferenciar o bom daquilo que é mal. Mas e eu que não tenho um bom pai, o que eu faço? Se você não tem um bom pai, então procure um tio, um avô, de repente o pai de um amigo ou de uma amiga, em quem você possa se inspirar. De repente, ouça um pastor, um padre, um empregador, um chefe na empresa em que você trabalha. Peça a Deus para que ilumine o seu caminho para que você encontre alguém que possa lhe servir como pai. Deus, ele nunca abandona ninguém. Você que tem o privilégio de ter um bom pai, escute os conselhos dele. Você que não tem, procure prestar atenção nos pais, que são bons pais. Dos seus amigos, procure um tio, um avô, algum parente ou algum pai de amigo em quem você possa se inspirar. Já comentei várias vezes aqui no canal que o Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, deixou essa lição no seu livro. Ele disse que o pai dele, biológico, não sabia lidar muito bem com o dinheiro, mas o pai do amigo dele era um empresário e sabia administrar muito bem as riquezas. Então ele, com o seu amigo, pediram conselho para que o pai do amigo dele ensinasse sobre riquezas para eles. E ele escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, dizendo: existem dois caminhos, um caminho da pobreza e um caminho da riqueza. Se fosse pelo destino natural, ele seguiria o caminho do seu pai, um caminho de pobreza. Mas ele teve a chance de conhecer o pai do amigo dele. E seguindo os conselhos do pai do amigo dele, ele aprendeu os princípios da riqueza. Assim também, você pode não ter um bom pai, mas pode observar o pai de um amigo, observar um líder religioso, um pastor, um padre, observar um patrão. Tem muitos empregadores, patrões que cuidam dos seus funcionários quando são mais jovens, trazendo recomendações, conselhos, lapidando o aspecto profissional e individual daquele que trabalha para eles. Pode ser que você tenha esse privilégio de trabalhar com alguém que pode lhe orientar e dar orientação e conselho para que você possa ter discernimento. O primeiro recorte principal é: nós precisamos ouvir conselhos, principalmente os dos nossos pais, principalmente quando os nossos pais são bons pais que se preocupam conosco. Se não temos esse privilégio de termos um bom pai, devemos buscar inspiração em outros que possam nos orientar e nos ajudar. O segundo recorte de Provérbios, capítulo 4, é: busque a sabedoria e compre-a. Os versículos 5 ao versículo 13 falam muito a respeito da importância de nós buscarmos sabedoria. Veja os versículos 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste.
6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Entendimento consiste em um dos pilares da sabedoria. É um nível de sabedoria que vai além do conhecimento. Um médico pode conhecer que não deve fumar e beber, mas esse mesmo médico que ensina isso pelo conhecimento pode fumar e beber, porque na verdade ele não entende, não assimilou, não internalizou o mal que isso faz. Aquele que entende um conhecimento é aquele que está convencido de que deve agir daquela forma. Essa é a diferença entre conhecimento e entendimento. No conhecimento, a pessoa tem uma informação. No entendimento, ela usou a inteligência, trabalhou em cima do conhecimento e se convenceu. Eu não vou fumar e não vou beber porque isso realmente me faz mal. Verso 8. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. 9. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. 10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. 11. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Veja que o texto fala no versículo 9 que quando você compra a sabedoria, quando você se esforça para obter, para adquirir sabedoria. No versículo 7, a parte final fala: use tudo que você possui para adquirir entendimento. Em outras palavras, use o teu tempo para estudar, use os seus recursos financeiros para pagar por cursos e por treinamentos que você possa frequentar. Gaste a sua vida com estudos, buscando saber, buscando ter conhecimento a respeito das coisas, porque você vai ter um belo diadema sobre a cabeça, significa você vai receber uma coroa, você vai receber um prêmio. O prêmio é uma vida feliz, porque a sua inteligência estará capacitada, habilitada a ter uma vida feliz. Versículo 12. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. 13. Apegue-se à instrução. Não a abandone. Guarda-a bem, pois dela depende a sua vida. Nesse trecho, nós vemos que nós devemos buscar a sabedoria. Nós devemos buscar o entendimento. Nós devemos buscar os caminhos retos. Nós devemos buscar a instrução, o conhecimento, a instrução, a orientação a respeito de tudo o que fazemos. Porque quando nós agimos assim, nós não tropeçamos. O nosso caminho anda direito e sempre reto. Esse é o segundo recorte de Provérbios capítulo 4. Compre a sabedoria. Use o seu tempo para buscar mais informação e conhecimento. O terceiro recorte está nos versículos 14 até o versículo 19. Evite o caminho do mal. Vamos ler aqui os versículos 14 ao 19. 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Primeira recomendação: não ande com pessoas que praticam o mal. Não ande no caminho dos que praticam o mal. O 15. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Versículo 16. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. 17. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. 18. A vereda do justo, ao contrário do caminho dos maus, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia.
19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Os versículos 14 ao 19 nos falam, portanto, para evitar o caminho do mal, fugir e não passar perto, nem mesmo passar perto do caminho do mal. Também devemos afastar-nos daqueles que gostam de praticar o mal, porque o versículo 16 fala que aqueles que praticam o mal não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Eles perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Por quê? O 17, porque eles se alimentam de maldade. Eles sentem prazer em praticar o mal. Eles gostam de realizar o mal para os outros e eles não sossegam enquanto não fizerem o mal. Mas eles vivem bêbados, eles se embriagam de violência. Agora, o justo, ele é como a luz da alvorada. O destaque ali no versículo 18 é que o justo, o caminho dele é como uma luz da aurora, da alvorada. Vai brilhando, 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 até ser luz plena do dia. Agora os ímpios têm um caminho como de densas trevas, e quando eles tropeçam, eles nem sabem ao certo o que foi que os fez tropeçar. Evite o caminho do mal é o terceiro recorte. E o último recorte nos ensina que nós devemos guardar a palavra, as palavras de Deus, para cumpri-las. E nós devemos cuidar do nosso coração, da nossa boca, dos nossos olhos e dos nossos pés. Vamos ler aqui os versículos 20 ao 27. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca as perca de vista. Veja que o 20 fala preste atenção. O 21 fala nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. 25. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Nesse último trecho, nós vemos, portanto, nós devemos guardar a nossa boca, guardar o que entra no nosso coração. Guardar o que entra no nosso coração significa guardar-nos da mágoa, do ressentimento. Se alguém disse uma palavra ruim a você, ignore. Pense que você é imagem e semelhança de Deus. Pense que você é filho de Deus. Pense que você é amado de Deus. Tenha a convicção de que Deus tem reservado o melhor para a sua vida, e de maneira que quando alguém diz alguma palavra que diminui você, que difama ou injuria você, você deve desprezar essa palavra. Ignore as palavras negativas contra a sua vida. Afaste dessas pessoas que usam palavras negativas. Guarde o seu coração, porque quando você guarda o seu coração, você tem paz, você tem esperança, você tem alegria, você tem renovo, você tem força para prosseguir. Versículo 23, guarde o seu coração. Não deixe qualquer coisa entrar no seu coração. Não deixe a mágoa, a raiva e a ira entrar no seu coração. No seu relacionamento conjugal, perdoe o seu cônjuge.
Quantas vezes devo perdoar? Jesus respondeu isso para Pedro. 70 vezes 7. E não significa 490. Jesus disse 70 vezes 7 para dizer: perdoe sempre, até o ponto em que você esquece a contagem e aprendeu a perdoar. Cuide bem do seu coração, cuide da sua boca. Verso 24: afaste da boca as palavras perversas. Reclamação são palavras perversas. Murmuração: a minha vida é ruim, eu não consigo fazer, para mim não tem jeito. Tudo isso, quando você fala, você está errando, você está pecando. Você está usando palavras perversas, palavras contra você mesmo, dizendo que você não consegue. Mude as suas afirmações. Comece a dizer: eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou investigar, eu vou realmente vencer. E comece a colocar força em aprender novas coisas. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Que os seus lábios, que a sua boca se abre para dizer palavras de glória ao Senhor e de vitória sobre a sua própria vida. Verso 25: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O versículo 27 fala a respeito de foco. Aquilo que você quer, você deve focar e correr atrás desse objetivo de maneira persistente. E quando a primeira parte fala olhe sempre para frente, olhe sempre para o caminho do bem. Se você olhou para alguém com um olhar de cobiça, Jesus disse que isso está errado, que isto já caracteriza um adultério. Já caracteriza um adultério porque você foi e voltou com o seu pensamento para aquilo que não é devido. E Jesus disse: nessa situação, aquele que atenta para uma mulher com cobiça já adulterou com ela no seu coração. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Você pode conferir ali esse texto, em Mateus, capítulo 5. Verso 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Aqui nesse verso 26 está falando sobre os pés. E o 27 diz: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Desses recortes, desses 4 recortes do capítulo 4 de Provérbios, separei aqui o versículo do dia, um versículo principal desse texto, o versículo 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Nós queremos que os nossos caminhos sejam assim, que eles venham brilhando cada vez mais e mais até brilhar de forma plena. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Deixe nos comentários qual o versículo que falou mais com você. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.